Então, sem mais delongas, vamos conversar então sobre A Mulher na Cabine 10, né? Um thriller psicológico que todo mundo já leu, todo mundo já fez resenha, mas eu fiquei justamente, sei lá, meio que guardando ele assim, porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, eu não gosto de ler os livros no hype. E o livro ele tá disponível gratuitamente no Kindle Unlimited, que é um recurso que eu tenho utilizado bastante nesses últimos dias. Super recomendo, tem vários títulos bacanas lá. Então vamos lá. O livro, então, ele é contado sobre a perspectiva da nossa personagem principal, a Laura Blacklock, mais conhecida como Lo. E só um detalhe, ele é narrado inteiramente em primeira pessoa. Então, logo no começo, vocês já podem ficar com o pezinho atrás aí, porque a gente tá cansado de saber que narradores em primeira pessoa não são nada confiáveis, não é mesmo? Pois bem, logo assim, nos primeiros capítulos ali, a gente vai acompanhar a Lo, então, num trauma que ela vai experienciar. Ela acorda um dia, assim, bem de ressaca, sem saber o que tá acontecendo, que ela encheu a cara na noite anterior. E ela percebe que a casa dela está sendo assaltada. Olha que coisa boa. Aí na hora que ela sai do quarto, o cara ainda tá lá e ela paralisa, assim. Ela não sabe o que ela faz, se ela reage, se ela foge, se ela tenta alguma coisa e não sei o que é que ela faz. E aquilo tomou, assim, uma proporção psicológica muito grande nela, porque mais pra frente no livro a gente vai descobrir que ela faz um acompanhamento psicológico assim de ansiedade, depressão, ela tem esse histórico, ela faz uso de medicação controlada, então assim, acabou que essa situação, esse trauma, aumentou todos esses sentimentos, né, e inclusive uma das manifestações que ela tem é a insônia, e é uma insônia assim bem grave, porque ela simplesmente não consegue deitar e dormir, ela não consegue relaxar, ela não consegue se desligar pra, sabe, tirar ali um tempo de paz, né, pra você recuperar até mesmo fisicamente. Ela não consegue. E aí, infelizmente, um dos recursos que ela encontra pra tentar ali relaxar, né, tentar ter uma noite de sono é através do álcool. Então até metade ali do livro mais ou menos a gente vai acompanhar a Lo enchendo a cara. E de novo, isso vai trazer um problema muito grande para ela no futuro, né, por conta das situações que acontecem ali no livro. E a gente sabe que não é uma coisa muito boa de se fazer, misturar medicamento, né, controlado com álcool. Só que mesmo depois de passar por todo esse trauma e dela estar assim mentalmente destruída, porque insônia, gente, é uma coisa muito séria, é uma coisa que é horrível, horrível, eu falo por experiência própria, é horrível. Então assim, em vez dela tirar uns dias ali pra ela se recuperar e né, tentar relaxar e tudo, ela não quer, porque ela tem uma oportunidade de trabalho que ela assim, tá esperando por isso há mais de 10 anos. Ela trabalha numa revista de turismo, ela faz uns reviews ali e tal, só que a pessoa responsável mesmo, assim, pelas grandes reportagens e tudo mais, é a chefe dela. Só que a chefe dela tá de licença. Só que a Lo, ela acabou assumindo, né, essa posição da chefe dela e ela foi convidada a participar de uma viagem inaugural de um iate de luxo que, assim, tá completamente fora da nossa realidade aqui. Uma coisa assim, de louco mesmo, é extremamente luxuoso e ela é a responsável por fazer o review deste iate, de toda a viagem, então ela vai ter todas as mordomias assim que ela né, nunca teve na vida, tipo bebidas liberadas, o que né, eu comentei aí do negócio do álcool, tipo assim, refeições extremamente gourmet, sabe, conhecer pessoas da alta sociedade, empresários e fotógrafos renomados e tudo mais. Então, assim, é a oportunidade da vida dela, sabe, a profissional. Então, eu até entendo isso, mas eu particularmente não iria, porque você vai passar ali, você saiu de um trauma. Saiu não, né? Você tá ainda vivenciando esse trauma do assalto. E aí você vai passar dias no meio do oceano, tipo, isolada do mundo, com as pessoas que você nunca viu na vida. Meu amor, não vou não, obrigada. Não, gente, não.
Não. Mas enfim, a Lo então embarca, né, nessa viagem e ela tá assim realmente assim motivada, né, a se dedicar inteiramente nesse review que ela tem que fazer. Chegando lá, ela recebe, né, o cronograma das atividades programadas e aí logo na primeira noite a gente tem um jantar de introdução, né, assim, só que extremamente luxuoso, tudo lá é no luxo. E enquanto ela está se arrumando, ela percebe que ela esqueceu o rímel. E aí ela fala, putz, não posso sair sem rímel, né, é um item fundamental na maquiagem. Ela vai na cabine ao lado da dela, ela tá na cabine 9, ou seja, ela vai lá na cabine 10, bate lá e fala assim, moça, me empresta um rímel que eu esqueci o meu? Aí a menina, é uma menina, assim, sei lá, uma jovem de seus 20 e poucos anos, parece, extremamente fora, assim, do contexto, e coisa que a Lo se identificou na hora. Ela falou assim, toma o rímel, toma, é pra você, fim, acabou, vai embora. A Lo ficou meio assim e tal, mas tudo bem. Foi lá, jantou, fez alguns contatos ali, encheu a cara, obviamente, e foi pro quarto dormir. Ele estava já como é que fala? Bem embriagada mesmo, estava bem loucona e apagou, deitou na cama e apagou. Só que ela acorda no meio da madrugada com um grito. Só que aí entra aquela coisa que eu falei. Ela tá misturando álcool com, né, remédios. E o narrador é em primeira pessoa. Aí você começa a desconfiar. Da mesma forma que ela, a Lo, começou a desconfiar dela mesma. Ficou claro isso? Eu espero que sim. Porque ela não sabe, de verdade, ela não sabe se ela de fato escutou esse grito ou se ela está alucinando. Se o nosso narrador não sabe o que aconteceu, o que você espera, né, da gente? E aí ela fica com aquele negócio, e agora? Teve grito, não teve grito? E não foi um grito, tipo, qualquer, foi um grito de medo, sabe? De desespero. E aí, enquanto ela tá pensando, né, se ela alucinou ou não, ela escuta um barulho, tipo, de alguma coisa muito pesada caindo na água. Ela fala, putz, isso tá parecendo o barulho de uma pessoa caindo na água. Não é tipo assim, sei lá, jogou um sapato, sabe, na água. Não, é pesado, então assim. Aí ela fica com aquele negócio na cabeça. E agora? O que eu faço? E aí eu pergunto pra vocês, o que vocês fariam? Né? É uma situação muito louca. Ela chegou de fato a levantar e ir na varandinha lá da cabine dela e ela tem certeza absoluta que ela viu a silhueta de uma pessoa na água. E aí ela olha pra cabine do lado, né, a cabine 10, e ela vê uma coisa que parece como uma mancha de sangue. Só que, de novo, ela está ainda sob o efeito da medicação e do álcool. Ela entra em desespero, mas ela faz a coisa certa, que é acionar a segurança do navio. Ela conta o caso pro responsável, né? E fala, olha, eu tenho certeza absoluta que aconteceu isso, que alguém gritou e que alguém tá no mar. E aí o cara, tá, ok. Eles vão na cabine do lado, bate lá, ninguém responde. Como ele é o chefe de segurança, né, ele tem a chave do quarto, e eles entram lá. E não tem absolutamente nada na cabine. A cabine está vazia, limpa, como se nunca ninguém tivesse entrado lá. Não tem mancha de sangue, não tem rastro de nada naquele quarto. Aí a Lo começa a ficar mais doida. Porque ela fala assim, putz, então eu realmente alucinei. Mas não tem condição, porque eu vi o corpo lá. E agora? Nesse momento, você já não consegue largar o livro mais. É tipo assim, você vai ter que saber o que acontece. Você não consegue soltar esse livro. É muito bizarro o que a autora consegue fazer. Mas assim, ela não se convence de que o quarto tá vazio. Ela tem certeza absoluta que a pessoa tava lá, até porque ela tem o rímel como prova, né? Só que, de novo, é só a palavra dela. E é uma palavra de uma pessoa que está intoxicada. E aí o seguinte, o chefe de segurança, ele vai de fato tentar mostrar pra Lo que não tem ninguém ali. Ele pede a descrição, né, da pessoa, da menina que a Lo viu. Ele leva ela pra ver ali toda a tripulação, vê que ninguém bate com as características, vê que não tem como ter uma pessoa ali. Não tinha, sabe? Não tem como.
E o livro é basicamente sobre isso, né? É essa busca da Lou por essa pessoa, que ela nem sabe o que é. E não tem rastro dela em nenhum lugar. Só que, claro e óbvio que as coisas vão, assim, tomando proporções maiores. Ela até tá numa atividade ali do spa, por exemplo, e que uma pessoa deixa um recadinho pra ela no espelho. Algumas coisas estranhas começam a ser comentadas ali, né? Vão acontecendo pequenos detalhezinhos e tal. E pra piorar a situação, chega um momento ali da viagem que o sinal de Wi-Fi, ele cai, ele para de funcionar. Então, o pessoal do navio está completamente isolado do resto do mundo. Não tem como receber nem enviar nenhum tipo de mensagem. E aí o desespero só aumenta, né? Eu praticamente, assim, fiquei sem respirar a leitura inteira. Só consegui puxar o ar, assim, depois que eu acabei o livro. É um livro muito bacana mesmo, é um thriller psicológico extremamente envolvente. Você fica nessa dúvida o tempo todo se foi alucinação, se não foi, se tem essa pessoa, se não tem. Eu achei a construção, né, da história muito boa. Essa questão, né, de ser em primeira pessoa e tudo mais, eu achei isso muito, muito bacana. Não gostei tanto assim do final. São dois finais que a gente tem, né, na história. Sei lá, eu achei... Não me convenceu muito não. Mas assim, o livro vale a pena só pela construção, sabe? Que a autora fez. O final, enfim, ok. É um final aceitável, mas eu achei que podia ter sido melhor. Mas enfim. Bom, é isso. É um livro extremamente envolvente. Eu super recomendo a leitura dele pra quem gosta de thrillers psicológicos. E é isso. Até o próximo.